Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do Verdão. Vitória sensacional do Palmeiras, classificado pra semi, 3-1 no placar. Jogo difícil, jogo pegado no primeiro tempo, cara. River Plate é um time chato, um time encardido. Arbitragem errando pra caramba também, juiz fraco. O River abriu o placar no comecinho do primeiro tempo amarrado, não teve jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras voltou diferente. Vitor Roque fez o primeiro gol de empate. Facundo sofreu o pênalti que o Flaco Lopes converteu. 2-1, o Verdão tinha virado nesse momento. E no finalzinho o Flaco Lopes ainda cravou mais um golaço de fora da área. 3-1 pro Palmeiras, mais uma semifinal pra conta. Vamos acompanhar aqui a repercussão da mídia que se rendeu ao Verdão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos. Deixa o seu like pra fortalecer. E comenta aqui embaixo. Você acertou o placar? Eu tinha chutado 2-0, hein, família? Acabei errando aí, mas o que importa é a classificação. Tem mais enrolação? Bora pro vídeo. O coordenador Tutu e o Eric Faria, sempre assistindo o programa, os dois me alertaram e eles têm razão. Eu me esqueci que na época da pandemia lá teve 2 edições de Libertadores no mesmo ano. Então o número do Abel é ainda mais impressionante. Então são 5. São 5 semifinais de 6 disputas e não 4 de 5. E é o único que ganhou 2 Libertadores no ano. É isso, e ganhou 2 edições. O português então, largo, viu? Semifinais em 6 disputas de Libertadores. Os números são impressionantes de Abel Ferreira e Palmeiras. Um abraço para Tutu, um abraço para Eric Faria. Seguinte, vamos mostrar para vocês aqui os melhores momentos do jogo do Allianz Parque. Jogo de energia, jogo elétrico, nervos à flor da pele. E o Palmeiras ganhando do River Plate por 3-1, mas de maneira muito mais difícil, né? Não sei se vocês concordam. O jogo foi 3-1 hoje, foi 2-1 na Argentina, mas acho que hoje o jogo foi muito mais difícil do que o jogo no Monumental de Nunes. Ou tô enganado, Belly? Ah, tá certo. Tá corretíssimo. Você raramente se engana, meu amigo. Que isso. Você raramente se engana, mas foi um jogo mais difícil, muito condicionado pelo gol do River Plate, marcado ainda no começo do primeiro tempo, né? Eu acho que isso enervou o jogo, isso elevou o nível ali de tensão. O Palmeiras pareceu bem perdido, principalmente na primeira etapa. Essa defesa do Everton. Essa defesa do Everton foi uma bizarrice, porque faltam palavras. Ele foi gigantesco. Palmeiras hoje fez uma noite gigantesca, né? Acho que a recuperação, principalmente na segunda etapa, marcar o gol logo no começo do segundo tempo, foi muito importante para a recuperação e para o Palmeiras entrar no jogo dos caras, porque o River Plate estava melhor na partida, foi melhor no primeiro tempo, mas aí a gente tá vendo o reloginho ali com 50 minutos, né? 51 cruzamento minutos. do Piquerez, não? Que jogador que é o Piquerez, não? Um absurdo. Não, no escanteio que deu errado, né? Parece jogada ensaiada. O Vitor Roque de cabeça, o Armani num tempo de reação fantástico também, porque a única coisa que tinha para ele fazer ali era espalmar aquela bola. O Vitor Roque finaliza depois em gol. Mas foi um bom jogo, foi um jogo mais difícil realmente do que o primeiro, apesar de ter sido uma vitória com mais gols de diferença aí para a equipe do Palmeiras. É verdade, e um jogo que ficou muito vivo, né, Alex? O tempo todo, até o segundo gol do Palmeiras, que deixa o confronto com a vantagem de esse gol aí, ó. O jogo estava muito aberto, né? 86, veja, o jogo estava no final. Ainda, um gol do River ali levava a decisão para os pênaltis, mas aí o Acunha, que já tinha que ter sido expulso antes, né? Vitórias. E só vitórias. Então é algo que também ajuda a trazer um alerta para esse nível competitivo pro final, que ainda vai ter mais um grandíssimo resultado. O segundo gol do Flaco, Alex. Girou bonito. Sorte também tá do lado, tá vendo? E dizendo para os caras assim, ó, vocês jogam no River Plate, mas quem vai para a seleção sou eu. Né? Quem bebe da água do Messi sou eu. Isso. Ele jogando foi muita bola. Convocado aí na última data FIFA. Já teve o prazer defender a seleção de treinar argentina com o Messi. Bebeu a mesma água que ele. Aí voltou desse jeito. Já foi bem, voltou melhor. Voltou com sorte, tá vendo? Tem gente que fala que não tem sorte no futebol. No fim de tudo, futebol é sorte. No fim, você pode treinar, ter concentração, estrutura, mas no final de tudo é sorte. Vamos ouvir então o sortudo Abel Ferreira, chegando pela 5ª vez em 6 anos na semifinal da Libertadores. Ele falou e a gente mostra para vocês. Olha, boa noite a todos. Para ser bem sincero, e a minha opinião feita em cima daquilo que é uma análise de um jogo bem emotivo. A primeira vez que o nosso adversário foi à nossa baliza, fez o gol de bola parada, e eu acho que isso de certa forma nos intranquilizou um bocadinho. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. Acho que sinceramente esse gol nos intranquilizou um bocadinho. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre
a importância de um jogo como este, de termos a calma e o foco e gastar a nossa energia naquilo que nós controlávamos, que eram as nossas tarefas que estavam bem definidas para cada um, e que não entrássemos nesta discussão do árbitro, do adversário, dos torcedores, que gastássemos a nossa energia nas nossas tarefas. Fizemos também 2 ajustes táticos, quer no lado direito, quer no lado esquerdo. Na primeira parte tínhamos só 2 jogadores no corredor de cada lado, na segunda tínhamos 3. E depois, como te disse, acho que fomos bem diferentes. Fomos mais agressivos com bola, fomos mais agressivos sem bola. Num jogo equilibrado, não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade. Eu, se tivesse que dividir isto em 4 partes, eu acho que na primeira parte do jogo lá nós fomos melhores. Na segunda parte o nosso adversário foi melhor do que nós, o River Plate, no segundo tempo do jogo de lá. No primeiro tempo aqui foi um jogo equilibrado, apesar do River ter feito o golo. Estou-me a lembrar também de uma situação de bola parada na primeira parte, podíamos também fazer golo. Mas na segunda parte eu acho que nós fomos mais dominadores, conseguimos impor o nosso jogo. É verdade que depois com a expulsão o jogo fica praticamente definido. E como falaste do Fux, o Fux entrou para substituir o Gomes, e é uma das características que este jogador tem, a qualidade na saída de bola e a visão que ele tem e a qualidade técnica são de facto acima da média, e é um dos pontos fortes do Fux. Por que ele falou isso? Porque quem deu o lançamento para o Facundo sofrer o pênalti foi o Fux. A reclamação dos jogadores do River Plate, inclusive, é que ele bateu uma falta de maneira muito rápida, sem o apito do árbitro. Só que a regra é clara, né? Não é necessário o apito para o reinício do jogo em uma falta, no campo de defesa ainda. Então ele botou a bola rapidinho, mesmo com o Palmeiras ali em Dormiu vantagem. no ponto. Os jogadores do River dormiram, ele meteu um ótimo lançamento para o Facundo, e o Facundo entrou na área para sofrer o pênalti. A vaga ficou com o melhor time, com mais dificuldade do que a gente planejava que passaria, mas se classificou de maneira merecida e, para mim, indiscutível. A gente fala de dificuldade por algumas características do jogo de hoje, durante a partida, né? Mas no agregado há uma margem de 5-2. Aliás, o Eugênio, essa margem de 5-2 no agregado traduz bem a diferença entre Palmeiras e River Plate? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, William, companheiros. Olha, na teoria sim, na prática do que foi o duelo não. Não foi um duelo para 5-2. Foi um duelo para o Palmeiras vencer, mas não com essa vantagem no agregado. Porque o Palmeiras dominou amplamente o primeiro tempo do jogo de Buenos Aires e teve os outros tempos do duelo equilibrados. Esse segundo tempo do jogo de hoje, que acabou decidido no final, que o jogo estava empatado, a vantagem já era do Palmeiras pela vitória na primeira partida, mas era um empate. A vitória de hoje se conquista nos últimos minutos. Foi um segundo tempo perigosíssimo, em que o Palmeiras criou situações, mas também sofreu lá atrás várias vezes. O River chegou várias vezes com a possibilidade. Eu acho que no final das contas pesou muito o melhor elenco do Palmeiras. Concordo. Porque o Palmeiras teve peças para tirar do banco de reservas, como o Facundo Torres, que sofre o pênalti, que é o que acaba com o duelo, é o pênalti sofrido pelo Facundo Torres, que o River não teve na mesma qualidade, né? Então ele coloca lá o Lencina pela direita, coloca o Colídio pela esquerda, que não são maus jogadores, mas não estão no nível daqueles que o Palmeiras conseguiu tirar do banco. E acho que hoje o Galhardo, ele deu mais trabalho do que o Abel poderia imaginar no plano tático do jogo. Porque o que aconteceu semana passada foi que o Palmeiras, com a entrada do Andréas, não aberto e sim como mais um homem de meio campo, ganhou essa faixa central, já que o River Plate tinha 5 zagueiros e 2 atacantes. Eram apenas 3 homens no meio de campo, então numericamente estava em inferioridade. Já no segundo tempo do jogo passado, quando ele tira o zagueiro, coloca o Quinteiro, ele já equilibra o meio de campo, o River cresce e ganha. Hoje ele vai para o jogo com 5 no meio de campo. Ele, Galhardo. E o Palmeiras mantém os mesmos 4 da semana passada. Então é um início do primeiro tempo com sustos. Com só um atacante, mas um atacante que jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, o Salas. No segundo tempo também teve boas participações. E com essa superioridade no meio, o River complica a vida do Palmeiras, mesmo jogando no Allianz. Sai na frente, com muita qualidade na batida daquela falta do Quinteiro. O Quinteiro é um jogador que fisicamente
tem dificuldades, mas no plano técnico é impressionante. E dá um susto. Aí que o Palmeiras consegue um gol no início do segundo tempo que acalma um pouco. E se não sai aquele gol do Vitor Roque, que é o gol salvador, a coisa poderia ir para outro lado. E ali, para mim, há um erro de bola parada, porque é um rebote de um escanteio, né? O escanteio mal batido pelo Andrés, do outro lado vai para o Piquerez, ele cruza de novo. E aí havia 2 jogadores do Palmeiras livres na segunda trave. Não só o Vitor Roque, que faz o gol no rebote, uma cabeçada dele próprio, como também o Aníbal Moreno. Então faltou ali a defesa do River saber se posicionar, como já tinha errado no gol do Gustavo Gomes semana passada, lá no Monumental de Nunes. Então, acho que essas atenções a bolas aéreas e um elenco do Palmeiras que permitiu ao Abel mexer, mantendo qualidade e alternando o jogo, né? Porque quando ele coloca o Facundo é uma característica diferente e exatamente a característica explorada no lance do pênalti. Isso tudo foi decisivo para o Palmeiras sair merecedor da classificação, sim, mas acho que 3 gols de vantagem foi um excesso. O último gol, brilhante gol do Flaco Lopes, já é uma consequência do que estava acontecendo no jogo ali. O River já estava completamente desfocado da partida. Vem com a gente no YouTube também, Linha de Passe no YouTube. Você participa, o pessoal já no chat aqui. No intervalo eu vou ler o nome do pessoal aqui, também os comentários sobre o jogo. Daqui a pouco tem Jean Oddi, direto do Allianz Parque, também participando do Linha de Passe com a gente. André Kfouri, dessa vez o Galhardo estava mais esperto, né? E proporcionou, talvez, no primeiro tempo para o Abel, o que o Abel proporcionou para o Galhardo lá na Argentina, né? Mas no final prevaleceu o Palmeiras. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Não com tanta intensidade, né? O começo do Palmeiras lá na Argentina na semana passada foi muito melhor do que o começo do River aqui na noite de hoje, mas de fato a produção do que a gente viu, né? Dessa superioridade ofensiva foi a mesma. E o Galhardo, a meu ver, eu disse isso na semana passada, no intervalo do jogo, deixava uma imagem que não é compatível com a carreira dele como treinador. O time dele sofreu o que sofreu no primeiro tempo em Buenos Aires, não era normal, por melhor que o Palmeiras tenha se apresentado. E aí, sem querer também dar ao Galhardo nenhum tipo de elogio que ele não mereça, porque a mexida que ele faz no time, muito bem explicada pelo Eugênio agora há pouco, é uma coisa simples, né? É uma escolha de uma ideia que tem como objetivo ganhar o meio-campo. E o River consegue fazer isso e dominar o jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem, o fato de passar por uma situação adversa, perdendo o jogo hoje, e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que não acho que tenham sido favas contadas e não importa. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo. Acho que foi um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário. Ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate. E em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e, assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti que existiu, que foi pênalti, pois foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti.
E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras, em alguns lances ali, foi prejudicado, mas o Palmeiras está classificado, enfim, só que a classificação do Palmeiras não pode necessariamente mascarar que a arbitragem foi bem fraquinha, claro. Bem fraquinha, poderia ter atrapalhado. Mais que fraca, né? Exatamente. Foi uma arbitragem danosa ao jogo. Perfeito. O jogo poderia ter se descontrolado completamente no aspecto disciplinar, por falta de critério, má posição em campo. Erro até de cartão. Assim, e decorrente disso, né? Ele pega um cartão para fazer uma anotação, dá a entender que o jogador foi expulso. Assim, todo confuso o árbitro do jogo de hoje. Exatamente. E é uma dessas situações, desculpa te interromper, que eu sei que você vai chamar o Jean, que assim, eu condeno quando se começa a reclamar da escolha de um árbitro por uma determinada partida, porque nada do que se diga vai fazer com que a atuação dele melhore. Ao contrário, é mais pressão, etc. Mas... Que coisa, né? Que coisa. Geode, antes da gente falar mais de arbitragem, que a gente vai ter que falar sim, mas essa dupla, hein, Jean? Que coisa. Toda hora a gente tem que falar dessa dupla porque ela tá brilhando. Foi o destaque do confronto, Jean. A gente pode até falar de um outro jogador. Acho que o Andrés foi melhor no primeiro jogo. Nesse jogo, concordo contigo, você estava falando durante a transmissão, um pouco ausente da partida, mas Vitor Roque e Flaco Lopes, né, cara? O Vitor Roque faz um gol, o Flaco faz 2, já tinha feito um lá, dado assistência também, enfim. A dupla deu uma carimbada aí bacana nessa classificação aí do Palmeiras. Tem a assinatura dos dois, né, Jean? Tudo bem? Pois é, para variar, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. É isso, né? Eles fizeram juntos 15 gols em 9 jogos e desses 9 jogos, em 2 deles, eles jogaram poucos minutos. Então é impressionante mesmo que a dupla tá fazendo. Agora, eu acho que a gente tem elogiado muito o Palmeiras pelas atuações, pelo volume de jogo, pela quantidade de chances que cria, pelo jogo até plástico, né? Ao contrário do que muita gente imaginava quando a gente falava de Palmeiras nos seus melhores momentos. Ali muitas vezes era um time muito mais pragmático, um time muito mais objetivo do que qualquer outra coisa. E não, o Palmeiras vinha jogando muito bem. Hoje eu não achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, fez uma grande partida. Mas como a gente disse, né, durante a semana toda, o adversário é muito grande. O adversário é muito grande, não é só a camisa, é a qualidade do treinador, como a gente viu no primeiro tempo, e acho que o Eugênio explicou, né? A ideia do Portilho fazer, porque ele fazia o terceiro zagueiro em vários momentos, né? Quando o Palmeiras tinha a bola, mas quando o River tinha a bola, ele saía ali, e aí já estava pronto também para dar o bote se fosse necessário. Então, assim, acho que o Gallardo foi muito bem, o River fez uma grande partida com seus grandes jogadores, dificultou muito a vida do Palmeiras, que, repito, perto do que vinha jogando nas últimas partidas, acho que não dá para comparar o nível do jogo. Agora, é um jogo diferente, é um jogo completamente emocional, é um jogo tenso, e aí a gente volta a elogiar aquilo que a gente já cansou de elogiar desse Palmeiras do Abel Ferreira, né? Que é a facilidade, ou se não facilidade, a capacidade para se livrar de momentos difíceis quando está em desvantagem, quando a coisa está tensa. E eu achava que no segundo tempo também, não é que o Palmeiras fez um grande segundo tempo, houve ali, mesmo depois do empate, um momento em que o River estava chegando mais perto do gol, o Everton faz uma grande defesa naquela finalização do Borja, então não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante complicado do ponto de vista também emocional, não só pela qualidade do adversário, e mais uma vez o Palmeiras conseguiu sair. Acho que antes de fazer o segundo gol, o Palmeiras já tinha melhorado, quer dizer, então tinha conseguido se organizar e sair de uma situação que não era uma situação simples. E tanto o Palmeiras tem essa qualidade, especialmente depois que o Abel Ferreira assumiu, que desde que este treinador chegou ao Palmeiras, é bom a gente destacar esse número, em 6 Libertadores ele chegou a 5 semifinais. É um negócio impressionante, é um negócio completamente anormal, incomum, é uma marca... Porque aqui a gente tem aquela tendência, muitas vezes, de olhar apenas para os títulos. Foi campeão, é ótimo, não foi campeão, é uma porcaria. E não dá para dizer isso. Quer dizer, eu acho que a constatação de que uma equipe em 6 Libertadores chega a 5 semifinais é a constatação de que é um trabalho muito bem feito. E isso envolve não só o treinador, evidentemente, acho que o clube de uma maneira geral, que agora tem inclusive um elenco muito forte,
como a gente viu, né? As substituições foram importantes também para que o Palmeiras conseguisse se recuperar e até vencer o jogo por um placar que eu concordo com o Eugênio, foi até um placar generoso demais para que o Palmeiras apresentou. Mas vai agora para mais uma semifinal de Libertadores e com um time muito forte, com uma capacidade de criar, que talvez hoje não tenha sido totalmente mostrada, mas é um candidato sério a chegar à final, é um candidato sério também ao título da Libertadores, amigos. Família, então esse aqui foi o pós-jogo de hoje, né, cara? Depois dessa classificação sensacional do Palmeiras aí, 3-1 em cima do River Plate. E vamos terminar esse vídeo aqui com a dupla Flaco Roque, né, cara? É a mistura aí de Flaco Lopes com Vitor Roque. Essa dupla que tem dado aí muitas alegrias pra gente nos últimos jogos. Encaixou, cara, um completa o outro. E hoje os dois marcaram gols, né? Vitor Roque aí fez o primeiro gol do empate. Flaco Lopes fez o de virada de pênalti e depois fez mais um golaço de fora da área. Contou com um pouco de sorte ali, desviou no zagueiro, mas ainda assim foi um golaço. E é isso, família. Verdão classificado para a semi. Espera agora o vencedor de LDU ou São Paulo, né? Que vem os Trica, cara. Que vem os Trica para nós amassar eles de novo, que nem foi na Libertadores desses últimos anos aí. E, cara, jogo difícil, jogo pegado contra o River Plate. Um time encardido, time enjoado, catimbeiro. Arbitragem péssima. Arbitragem horrível, errando pros dois lados. Cara, totalmente perdido, juiz fraco. E nem digo que o juiz era tendencioso, é que ele era ruim mesmo. Errou pros dois lados, sem critério nenhum. Falta clara, ele não marcou pra nenhum dos dois lados. Enfim. E não podemos deixar de lembrar da defesaça do Everton também, hein, cara. Quando o jogo tava 1-0 pro River, tava indo para os pênaltis ainda, né, no agregado. O Everton fez uma defesaça ali cara a cara. Isso ajudou o Palmeiras também a continuar com um placar mínimo de buscar pelo menos um empate ali, cara. E deu mais tranquilidade. Porque se o River abre 2-0, aí o caldo ia azedar, hein? Mas é isso, família. Verdão tá na semi. Vamos que vamos em busca da glória eterna, em busca do tetra, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, deixa o seu like para fortalecer e comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. O Andrés Pereira tava meio sumido hoje, né? Mas e essa dupla aqui? O que você acha dessa dupla aqui? Será que vai dar bons frutos? Será que vai dar felicidade para nós? Será que vai dar felicidade pra gente, torcedor do Palmeiras? Eu acho que sim, hein, família? Beleza? Até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco. É nóis.